boas expectativas. Fala assim: tenha boas expectativas. Aí eu fiquei, na hora que eu estava colocando, eu vou escrever, ponham tenham boas expectativas ou tenha boas expectativas. Eu quis colocar alguma coisa direcionada, não no plural, não no coletivo. Então eu quero que você tenha boas expectativas. Eu li um livro, né, me marcou muito durante uma época, é A Maldição das Expectativas. E aí eu fiquei com aquilo, né, não podemos ter expectativas, mas lendo a Bíblia, não, a gente tem que ter expectativa em alguns pontos, sim. A gente não deve ficar sofrendo quando não é correspondido. Mas nós precisamos ter boas expectativas em quem, irmãos? Fala: Deus. Boas expectativas em Deus. E aí eu separei aqui vários pontos, para você não ficar angustiado. Eu não vou falar quantos não, mas é muito. É muito. Mas está cedo aqui, né? A gente está até no fuso horário. Percebi que os irmãos faltaram. Depois vão falar: foi o fuso horário. Mentira, porque isso aqui vira automático. O que aconteceu? Fuso horário foi atrasar? Ele ganhou mais tempo? Povo malandro, vem mentir para mim. Eles ganharam 1 hora. O povo, quando gosta de aprontar, apronta de qualquer jeito, né? Glória a Deus. Então tenha boas expectativas em quem? Em Deus. Eu vou ter boas expectativas, porque a maneira com a qual eu enxergo Deus é a maneira que eu vou viver a minha vida, porque não tem neutralidade. A maneira que eu defino Deus no meu coração é a maneira que eu me relaciono. Se eu acho que Ele é um Deus mau, eu vou viver acreditando que tudo que de ruim acontece é porque Ele é um Deus mau. Então eu quero hoje quebrar paradigmas na sua vida e declarar que você tenha boas expectativas em Deus. Vamos lá. Primeiro tópico lá, me ajuda. A Bíblia diz: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. O Senhor vai dar para você, meu filho. E ele diz o seguinte: para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Ele sabe o teu nome e Ele vai te dar chaves, irmãos, que outros não viram. Você vai ver coisas que estava diante, todo mundo fazendo a mesma coisa, e de repente você chega, acha que a riqueza pega na frente deles, levanta e o pessoal fica te olhando. Isso é o favor de Deus sobre a sua vida. Glória a Deus. Eu vou abrir aqui, eu vou contar para vocês. Tem um irmão que está aqui hoje, não vou falar o nome dele, que é Ricardo. Esqueci, está ali me olhando ali. O cabra, ele fez um trem que até hoje eu tentei entender o que ele fez. Goiânia, o Brasil, tem muitos vendedores de imóveis, corretores de imóveis, não sei o que. O cara chega, depois de todo mundo, e o homem explode com autoridade, falando sobre esses investimentos e essas coisas. Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Eu vou te falar. Se você crê que Deus te ama, que você tem boas expectativas e que essas riquezas é para você, irmãos, você vai ter o que muitos não têm. Você vai viver o que muitos não vivem. É como se você chegasse hoje nos Estados Unidos e uma pessoa está fazendo um trabalho há 15 anos, 20 anos, e de repente você encontra o tesouro escondido, e Deus quer te dar os tesouros escondidos. Deus quer. Por que que algumas coisas acontecem, parece que para uns e para outros, né? Aconteceu algo comigo ontem. Hoje é domingo, sábado, sexta-feira. Eu fui pegar o avião, saí de Seattle para Califórnia, e aí eu estou com 2 irmãos, estou com o pastor, estou com o Marcos, está aqui, e aí eu tenho aquele TSA, aquele que você corta a fila. Irmão, mas tinha uma fila lá, para quem não tinha o TSA, de 1 hora, 1 hora para você chegar no ponto para poder, nem só para passar para ver se o seu boarding pass estava ok. E a minha fila tinha 3 pessoas, porque eu tinha o TSA. Deus falou comigo: por que que muitas pessoas estão indo para o mesmo lugar, mas umas demoram mais? É porque elas não pegaram ainda
não se apropriaram o que Deus tem para a vida delas. Isso é ruim de falar. Não é porque Deus faz acepção, mas tem pessoas que acreditam nessa palavra e elas vivem essa palavra. O Senhor conhece o meu nome e Ele vai me dar. E aí aconteceu o seguinte: os irmãos lá, que estavam lá, quase perderam o voo, e eles vieram correndo, de meia, tênis debaixo do braço, arrastando sacola, e eu doido para filmar, mas eu tinha que entrar lá dentro do avião, não tinha como eu filmar aquela cena. E aqueles irmãos chegaram ofegantes, cansados, e eu relaxado, tranquilo. Isso é o remir do tempo de Deus. Isso é um kairos que se abre, se você fizer um paralelo. Deus tem coisas abundantes para você conquistar, se você crê que essas riquezas que estão encobertas, não estão encobertas para você mais, e que Deus te chama pelo nome. Amém? Mas isso tem que ser uma prática, não pode ser uma teoria. A gente sabe muita teoria, mas tem pouco o quê? Prática. Então, eu anotei algumas coisas importantes para a gente então entender. Vamos lá. Próximo, irmão. A hora que eu falar vamos lá, você entendeu. Deus tem coisas excelentes sobre a sua vida. Não tem como colocar aqui para mim, irmãos, né? Está estragado essas TVs aqui. A Bíblia diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele diz: graça e paz vos sejam o quê? Então Deus não tem só graça e paz, Ele tem o quê? Multiplicada. Deus tem para você, não é só uma medida que você enxerga. Deus tem algo que Ele pode multiplicar sobre você. Tenha boas expectativas. Sabe, quem que imaginou aqui que eu ia agora orar para ter, não, eu ministro graça e paz sobre você? Quem imaginou que eu ia pegar esse dinheiro e ofertar para esses irmãos? Talvez você que está olhando aí perdeu a oportunidade. Não, eu tenho a graça e a paz, mas Deus quer multiplicar e te surpreender. Deus não tem uma medida, Deus tem uma super abundante medida sobre nós. Deus é extravagante, Deus tem mais, mas eu tenho que ter uma boa expectativa. Isso aqui não é aula de coach, irmãos, que eu estou te falando. Isso aqui é palavra de Deus. Não vai meter nada contra coach, pelo contrário, eu acho que tem seu devido lugar. Mas isso aqui é palavra de Deus, irmãos. Palavra de Deus. Fala, palavra de Deus. Você precisa disso. Deus tem para mim graça e paz multiplicado, irmãos. Irmãos, ter favor é uma coisa, mas ter ele dobrado aí é extraordinário. É ou não é? Ter ele multiplicado é sensacional, maravilhoso. Aí eu posso contar alguns testemunhos aqui? Você não vai ficar chateado? Você vai falar, pastor arrogante. Não, é bom você se alegrar também com as conquistas, aleluia. Não, mas eu não posso contar, não, vai ficar com raiva. Não, posso não, tem irmão que o coração fica até sujo. Fala, mas como é que pode? Nossa, sabe, irmão, isso é até uma outra coisa que eu posso até colocar: se alegre com a conquista dos outros. Isso vai quebrar coisas na sua mente. Não, mas parece que lá no fundo eu não me alegro, não. Se alegre quando alguém conquiste algo. Seja realizado. Fala, que bênção. Aqui é se chamar a gente: olha, irmãos, eu estou aqui há 2 anos, eu estou com o meu green card. Tem gente que chora aqui. Mas não é que está demorando o seu, a sua raiva é porque que o outro pegou primeiro. Nem um amenzinho sai, é verdade. Fala Deus, fala nada. Você sabia disso? Não, sério, estou aqui há 14 anos. Tem pessoas que chegar aqui e dar o testemunho que pegou o green card, a pessoa, está fazendo coisa errada. Olha lá, vocês sabem o que ele fez, né? Não faça isso, irmão. Se alegre, peça a Deus. Vou te contar um pecado. Eu me lembro uma vez que, na época que usava Facebook, que pessoas jovens não usam Facebook. Isso é um bom termômetro para você ver onde você está. Aí teve um irmão que colocou algo da igreja dele, que ele tinha feito, que ele tinha conquistado. Você sabe o que meu coração fez? Ficou com inveja. Aleluia. Olha lá, confessou. Aleluia, eu não estou sozinho. Eu entendi. Aleluia, eu entendi. Eu não estou sozinho. Entendi. Eu estou confessando para vocês, eu fiquei com inveja.
Aí você sabe o que eu fiz? Falei, se eu não sou capaz de me alegrar com o irmão que coloca algo na internet, eu também não devo usar a internet. Fiquei quase 1 ano sem usar a internet. Por quê? Porque meu coração estava sujo. Tem que ter essa grandeza. Amém? Então, o Senhor tem graça e paz multiplicado. Deus tem algo muito maior do que você imagina. Não é de Deus isso? Essa palavra não enche a gente de vida, de alegria? Eu sou fascinado, irmãos. Deus tem algo muito maior do que eu peço. Se você está pedindo, Deus está falando, é pequeno ainda. Se você, olha, Deus tem mais. Fala para o seu vizinho, Deus tem mais. Vamos lá, próximo. O exemplo de Adão. Vou te dar agora um outro exemplo. Olha só que interessante. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a mulher, por entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde é que estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz, e porque estava nu, tive medo. Qual que foi a concepção errada? Ele não teve boa expectativa que Deus ia restaurá-lo. A expectativa dele foi ruim. Estou com medo. Mas peraí, um Deus que fez todas as coisas não pode ali naquele momento te dar uma nova oportunidade? Mas o medo o afastou de experimentar uma nova oportunidade. Estou com medo desse investimento, estou com medo de trabalhar nessa área, estou com medo de fazer tal coisa, estou com medo de me envolver, estou com medo, e aí o seu medo te paralisa e nunca prospera, pelo simples fato de ter medo. Deus, quando pergunta onde está, estava dando uma oportunidade para o homem. Deus é um Deus de oportunidade na sua vida, homem santo. Deus é um Deus de oportunidade, mas vai definir como você enxerga Deus. Se você tem medo, você vai viver uma prática de medo, nada vai avançar. Mas se você confia que Deus vai abrir portas, tudo muda. Então não tenha medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então foi definida uma expectativa errada de Deus, e porque teve uma expectativa errada de Deus, colheu semelhante à sua expectativa. Eu quero, irmãos, e durante muito tempo eu fui roubado, o Satanás, ele roubou algo de mim. Eu sempre tinha pensamentos tudo que eu pensava era sempre muito grandioso, tudo grandioso, e chegou uma época que eu deixei o diabo abafar isso. Eu lembro de um irmão, um profeta, que chegou e falou para mim, estava pregando, e ele falou assim: pastor Márcio, Deus que te dá esse olhar de grandeza. E eu vou te falar algo. Por que você acha que Deus põe sonhos no nosso coração? É para realizar ou não realizar? Esses sonhos de grandeza, quem que você acha que te deu? Foi Satanás? Ele que te deu esses sonhos de grandeza? Foi quem? Então, se Deus deu um sonho, é porque Ele quer realizar. Mas se você tem medo, você mesmo está parando aquilo que Deus tem para a sua vida. Já parou para pensar nisso? Quantos sonhos grandes que você já teve, pastor? Já tive sonhos tão grandes, já pensei tantas coisas grandiosas, mas não se concluiu. Eu fiquei com medo durante um tempo. Mas você vai ver que as pessoas que alcançaram algo, lançaram fora todo medo, e prosperaram, e conquistaram, e sei lá, que definição que você pode dar, são pessoas benditas. Lança fora todo medo, não tenha medo não, Deus quer realizar. Amém? Algumas pessoas não vieram aqui porque tiveram medo do que iam pensar dela. Não vou não, o que vão pensar de mim? Eu sei de gente que está precisando de trabalho essa semana e não veio aqui. Não veio. Posso falar o que é isso? Reputação. Não vai prosperar. Desculpa de falar isso. Sabe por quê? Porque você ainda tem medo do que as pessoas dizem a seu respeito. Você tem que guardar o seu coração
e pensar o que Deus fala a seu respeito. E eu vou te falar, o Senhor tem pensamentos de paz a seu respeito. Vocês estão comigo? Então mesmo, eu ministrei isso aqui para os pastores. Aí eu viajei para a Califórnia. A esposa do pastor viu na internet e falou: pede o pastor para pregar essa palavra aqui também. Aí a palavra foi encomendada lá, mas a encomenda era para entregar aqui, viu? Vocês estão recebendo? Então vamos lá, o terceiro, o exemplo de Elias. Uai, o que aconteceu? Está embaçado, mas não é por conta dos meus olhos não, mano. Será que é aqui, é porque colocou aqui que embaçou? Está dando para ler? Eu sei, os jovenzinhos aí falando: tá vendo é nada. Conversa fiada para cima de mim. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam os deuses como lhes aprouver, se amanhã esta hora não fizer eu a tua vida como fizeste a um deles. Ou seja, ele foi decretada a sua morte. Mas lá em 1 Reis 19, dos versículos 9 e 10, engraçado que um homem que teve um êxito, e uma vez eu li sobre isso, dos 12 sintomas que são definidos como depressão, Elias teve 9. Dos 12, ele teve 9. E aí o que me chama a atenção é que um homem que teve tanto êxito no passado, agora ficou com medo. Está vendo? Medo. Mas o que é lindo é o seguinte, olha só. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio uma palavra do Senhor. Ele disse: que fazes aqui, Elias? Isso para mim fala muito, irmãos, que antes de Elias entrar na caverna, o Senhor já estava lá. Antes de você entrar na caverna, Jesus já estava lá. O que você faz aqui, Elias? Vai lá, rapaz, volta pelo caminho que você veio. Irmãos, Deus sabe as crises que você passa, as lutas, Ele sabe, porque hoje todo mundo tem que representar algo. Muitos representam que está bem demais e não está nada, está sofrendo, está angustiado, mas o Senhor quer te dar hoje libertação da depressão. Deus quer tirar você da angústia. Deus quer te dar prosperidade, sim, irmãos. Eu não creio, irmãos, não creio que um Deus que deu o seu próprio filho quer para você enfermidade. Eu não creio um Deus que deu o seu próprio filho queira para você pobreza. Eu quero te falar, o Deus que nós servimos, Ele quer você bem, sim. Então antes de você entrar na caverna, Ele já está lá falando para você: o que você veio fazer? Vai lá, rapaz, sai daqui, sai dessa caverna. Você está aí me olhando, às vezes angustiado aí, pensando, tantos conflitos, situações, casamento, sabe, você não se abre com ninguém, você não fala com ninguém, e Deus está falando para você: sai dessa caverna, sai. O que eu tenho para você não é escuridão, o que eu tenho para você é luz. Caverna é uma escuridão. Não sei quantos já foram em caverna. É um breu, você não vê nada, é úmido. O que Deus tem para nós é luz, não são trevas. Vamos lá. O exemplo do filho pródigo. Isso aqui que é pior eu ler. Isso aqui é pior. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, sei que os irmãos sabem da história do filho pródigo. Ele pediu uma parte do que lhe havia, e ele foi embora, e ele gastou tudo, e depois ele foi cuidar de porcos. E aí ele lembra: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. E aí ele decide voltar. Você sabe o que lembrou ele para voltar para casa? Não foi ele ser filho, foi a bondade do pai com os trabalhadores. Não foi a filiação, falar: vou voltar porque eu sou filho. Não, ele falou: meu pai é bom até para os trabalhadores.
até para os trabalhadores. Olha a grandeza e a bondade desse Pai. Deus é bom, quanto mais para os filhos. É ou não é? Você não acha que Deus é bom? Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Eu vou te falar o tanto que Deus é bom. Você já viu o ímpio próspero? Muito próspero. Mais próspero do que crente. Parece que não é uma incoerência. Olha o que é a bondade de Deus. Por que tem ímpio próspero? Porque tem uma diferença entre pessoa de Jesus e princípios de Jesus. A pessoa de Jesus nos dá salvação, vida eterna. Glória a Deus. E é isso que vale. Mas se você caminhar debaixo dos princípios de Deus, você vai prosperar. Inclusive o ímpio. Eu vou te falar que os ímpios que você conhece, você pode ver que eles praticam algo que tem a ver com princípios de Jesus. Os caras acordam cedo, aprendem a fazer negócio, sabem olhar, tem uma visão além do que os outros têm, é constante no que tem, sabe, tem uma palavra firme. E uma coisa, eu estou escrevendo sobre finanças, uma coisa que eu descobri comum em todas as pessoas que prosperaram. Isso é pesquisa minha. Autor Márcio. Você não vai achar esse lugar em nenhum, a não ser no livro que eu estou escrevendo. Você sabe algo comum em todas as pessoas de êxito? Todos eles não têm problema em falar não. Todos que eu vi. Aí eu estava brincando, eu estava falando sobre a questão da prosperidade. Irmãos, o não, a gente que é brasileiro, o brasileiro em si, nós acostumamos que parece que falar não é desrespeito. Para você ver, porque nós somos muito relacionais. O brasileiro chega em qualquer lugar, ele abraça, né? O brasileiro, eu contei isso para a igreja. O brasileiro, ele precisa tocar em tudo. Ele tem que deixar as digitais em tudo. O brasileiro é um povo impressionante. Carro no Brasil não conseguiu ser vendido online, porque o brasileiro tem que encostar no carro que ele vai comprar. É ou não é? Ele chega lá numa concessionária, ele tem que pôr as digitais, ele entra e fala para a esposa: amor, entra aqui do lado de cá, deita o banco. Aí os dois deitam o banco mesmo, fica lá conversando. O que você está achando, amor? Não, gostei, olha, como se eles andassem deitados desse jeito. Aí eles vão lá com a digital, e aí eles vão pagar o carro. Chega lá para pagar o carro, a gente quer o carro. Aí o cara fala: vai chegar em uma semana. Uma semana não, eu quero aquele. Porque na cabeça do brasileiro vai chegar um carro diferente do que aquele que ele encostou. E o brasileiro quer ter a certeza que é aquele. É ou não é? O brasileiro, ele é diferente, irmãos. E aí a gente tem dificuldade de falar não, porque parece que falar não eu estou ofendendo. Irmãos, o não liberta. Todas as pessoas que prosperaram aprenderam a falar não. Todas. Porque eu fui ler as características dos milionários, dos ricos. Aí eles falam não sei o que, resiliência, não sei o que. Aí eu fui tentar entender. Eu estava vendo algumas entrevistas de algumas pessoas. Falei: essas pessoas, elas têm a habilidade de falar não, sim. Quantas vezes você entrou em problema, em dívida, porque não falou não? Quantas vezes você comprou coisa porque você não falou não para você mesmo? O não é ofensivo, o não é libertador. Amém? O que o Senhor disse lá em Gênesis? De toda árvore comerás, mas esta, ele disse o que? Não. Aí o homem foi lá e comeu da árvore que o Senhor disse o que? Não. Olha para você ver, o não era para libertar, e eles não acreditaram no não. Fecha parênteses. Minha pregação é outra. E aí então o filho pródigo, ele volta, não é por conta de ser filho, ele volta porque meu pai é tão generoso, meu pai é tão bondoso, até com os trabalhadores. Irmãos, isso é loucura. Deus é bom com os ímpios. Irmãos, Deus é tolerante, Deus dá oportunidade. Quantos já foram ímpios aqui? Levanta a mão. Você viu a tolerância de Deus quando você era ímpio? Pois é. Agora, quanto mais você que é filho. Aí ele voltou pensando o seguinte: eu vou comer como os trabalhadores. Qual que foi a surpresa dele quando ele volta? Ele é recebido como trabalhador ou como filho?
E o que foi colocado nele, né? Os irmãos sabem toda a história, mas eu quero falar do anel. O anel, irmãos, o anel significa algo poderoso. O anel era o cartão de crédito Black Infinity. Sabia? O anel representava a família. Ele podia comprar o que quisesse, porque o pessoal sabia, aquela família vai pagar. Se ele não pagar, a família paga. É ou não é? Deus quer que você entenda que hoje você precisa voltar aos pés do Senhor, não é como trabalhador, é como filho, meu irmão. Ele tem abundância, prosperidade, bênção sobre você. Glória a Deus. Eu contei aqui, lembra um irmão que cuidou de mim no meu encontro? Eu sou muito grato a ele. Sempre faço questão de mencionar Fred. Ele cuidou de mim no encontro. E ele é duro, irmão. O bicho era bruto. Até hoje ele é meio brutão. E eu dou beijo nele. O pessoal fica: como é que você beija ele? Ele é bruto. Eu falei: que isso? Todos se rendem aos pés do Senhor. É verdade, ele é brutão. E aí eu estava no encontro. Ele: Márcio, não vai nessa empolgação desse povo aí não. O pastor fazendo apelo para a salvação. Quem quer batizar, ele falava assim: não vai nessa empolgação não. A maioria aí nem vai, ó. Pensa bem o que você está fazendo. Aí eu ficava lá. Pô, eu estava com medo do cara. Eu estava no encontro, vou fazer. O que se eu mandar eu fazer, vou fazer. Aí eu vou. Aí eu falei: pronto, agora você pode ir. Aí eu ia. E ele cuidou de mim, sou grata a ele. E ele prosperou num nível, assim, nunca vi um negócio daquele, nunca vi. E aí, sempre quando eu vou lá, ele faz questão de me ver. Aí a gente saiu para almoçar um dia, depois chamou para... Você estava, amor, no dia? Tava. Aí chamou para a gente jantar no outro dia. Aí no primeiro dia ele perguntou para mim: como é que tá lá? Você fiquei sabendo que vocês compraram um prédio? Eu falei: tá lá, compramos, vamos ter que fazer reforma. E encerrei o assunto. Na terça-feira encontrei com ele de novo. Ele: e aí, pastor, como é que tá lá o prédio? Eu falei: irmão, tô lá aguardando, é muita burocracia para licença e tal. Encerrei o assunto. Aí ele não aguentou, ele falou: pastor, eu tô te perguntando porque eu quero abençoar. Eu falei: irmão, o que você precisa? O que você precisa? Eu mando um relatório agora, irmão. Não tem problema, mando um relatório agora. Aí ele falou: não, pastor, eu estava orando e Deus mandou eu ofertar. Irmãos, eu nunca recebi, aliás, recebi oferta agora para esse prédio de uma pessoa da internet que mandou R$30 no Brasil. E aí esse irmão chegou e louva a Deus pelos 30, porque aquela é uma semente. Amém? E aí, na hora de ir embora, tô descendo assim, ele: pastor, eu vou ofertar 100 mil. Eu já olhei, eu fiz a conta na hora, falei: 100 mil reais, 20 mil dólares. Falei: gente, isso é muito dinheiro. Aí ele falou: não é 100 mil reais, eu vou ofertar 100 mil dólares. Aí, daqui 2 dias o dinheiro está lá na conta. Ele falou: pastor, é porque não tem como fazer a transferência, porque o Pix, o limite é de 800 mil por dia. Eu não sei se eu podia falar essas coisas aqui. Edita. Eu fiquei pensando, falei: gente, o meu é de 1000. O cara tem 800. O banco está preocupado em eu tomar um cano em 1000. Mas com ele não, 800 mil passa. Mas você sabe, irmãos, ele andava de bicicleta, ele parava na porta às vezes de prédios. Ele falava: gente, como é que uma pessoa consegue comprar um apartamento nesse nível? E ele fala que ele pedia coisas extravagantes para Deus. Ele falava: eu quero ser abençoador. Ele pedia coisas assim. Ele fala que quem ouvisse achava que ele era louco. Mas você sabe por quê? Uma coisa é você olhar para Deus como um patrão. A outra coisa é você olhar para Deus como pai. Até como patrão o Senhor nos dá, porque Ele é bom. Mas Ele quer nos dar é como pai. Você é filho, irmãos. Ele quer te dar. Acredita no que eu estou falando, irmãos. Ele quer te dar sim. Você crê nisso? Próximo. O exemplo do servo. Chegando por fim, o que receberam um talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeasse, ajunta onde não espalhasse, receoso escondi na terra o que é teu. Olha só, essa palavra dos talentos, o Senhor deu um talento para um, 2 para outro e 5 para outro. Aqueles outros multiplicaram, mas o de um talento tinha uma visão errada daquele senhor. Eu vou te perguntar: você acha que um senhor vai deixar para um servo dinheiro?
Não, isso mostra que o Senhor era bom. O Senhor era bom, mas aquele servo tinha uma imagem errada de quem? De Deus. E ele, agora choque você, e ele foi tratado mediante a forma com a qual ele enxergava aquele Senhor, e esse Senhor aponta para Deus. Olha só, respondeu-lhe porém o Senhor, olha só: servo mau e negligente, sabendo que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Peraí, eu pergunto para você, esse senhor, tendo se ausentado e deixado o dinheiro com um servo, um escravo, ele era bom ou ele era ruim? Bom. Mas qual que era a visão do servo? Que aquele homem era mau. Deus tratou aquele servo, pega essa revelação, Deus tratou aquele servo com base na revelação que ele tinha. Então, já que eu sou mau, eu vou tirar até o que você tem e vou dar para o outro. Escuta o que eu estou te falando. A revelação que você tem de Deus determina o que você vai colher em Deus. Escuta o que eu estou falando. Se você tem medo, você não vai receber. Se você condena, você não vai receber. Se você fala mal, você não vai receber. Mas eu quero te dizer, se você falar: Senhor, Tu és o meu Pai, eu sou amado de Ti, o Senhor tem graça e paz abundante, eu vou ter o que muitos não tiveram, eu vou experimentar o que muitos não experimentaram. Você quer isso? Eu quero. Próximo. Semeadura. Eita, eu estou sem dinheiro. Alguém tem dinheiro? Eu ofertei. Alguém tem um punhado de dinheiro? Punhado, eu preciso de um punhado. Um punhado. Irmãos, uma salva de palmas, irmão. Esse irmão, eu vou falar, esse irmão, ele é o dono da lanchonete nossa. Ele comprou um Tesla. Aqui, ó, pode ser, isso aqui é suficiente. Fala se você não quer ter a lanchonete da igreja na sua mão. Aí tem irmão, tá vendo? Não perdeu a oportunidade, viu, agarrou e fez acontecer. Tá andando de Tesla. Isso é favor de Deus na vida desse irmão. Olha só o que a Bíblia diz sobre a semeadura. É porque a gente lê essa passagem muito rápido e não percebe. A Bíblia diz: dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Mas olha só, tudo na vida é a partir de uma semente. Aí algumas pessoas falam assim: olha, aqui é assim, pastor, aqui se faz, aqui se paga. Já ouviu gente falando isso? Fez aqui, vai pagar. Já ouviu esse pessoal falando isso? Só que quando a gente usa esse texto, ele está errado, porque a maioria das vezes, quando é usado esse texto, do que você planta, você colhe, ele está relacionado com finanças. Sabia disso? Não estou falando todos, mas a maior parte dos textos que fala da semente, ele fala financeiramente. E olha só, ele deixa antes da vírgula só uma atitude que cabe a nós. Dai. O que é o dai? A semente. Só isso. Qual que é o nosso papel, irmãos? A semente. E aí agora o Senhor vira e fala o seguinte: agora te darei, e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Então tudo começou com uma, e a abundância agora veio de quem? Do Senhor. É mais ou menos assim, ó. Deixa eu fazer aqui em cima, senão tem gente que vai escandalizar. É porque tem gente que acha que o dinheiro tem que dominar ele. Não pode. Não, vou fazer no chão para escandalizar mais. Não joga dinheiro no chão. O que é semente? É o que lá? O que está escrito lá? Qual que é? É uma semente? Aí agora o versículo muda. E aí o Senhor agora começa: e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Conseguiu entender? Tudo começou a partir do quê? Uma semente. Uma. É isso que Deus quer fazer através de uma única semente na sua vida. Deus vai derramar coisas extravagantes. Ah, pastor, mas e a graça? Não, isso aqui é a semeadura baseada na graça. Eu plantei, eu vou colher. Eu vou colher. Amém. Quer que faz de novo?
Eu vi a Brenda ali, ela até levantou ali, né, Brenda? Glória a Deus, aleluia. Então, isso aqui, irmãos, é uma chave para nós, espiritual, de prosperidade. É uma semente pequena, dai, e depois o Senhor vem e começa a transbordar. E o mais interessante, que quando você chega em generosamente vos darão. Por que darão? Por que o Senhor não coloca eu te darei? É porque Deus usa pessoas para nos abençoar, sabia disso? Deus usa pessoas, Deus abre portas, Deus te surpreende, conexões são estabelecidas, porque o Senhor vai colocar pessoas para trazer bênção sobre você. Conexões mudam, favor de Deus. Então, quando vem esse generosamente vos darão, é porque Deus pode usar muitas pessoas para guardar. Estava contando lá para os pastores, os pastores aqui, o Paulo, quando ele liga para mim, fala assim: você pode sair do grupo de WhatsApp? É porque ele vai fazer alguma coisa para me abençoar. Uai, você pode sair do grupo? Uai, pode sair do grupo? O grupo é meu, mano. E ele fala assim, ó, me põe como administrador. Eu falei, uai, tá bom, vou fingir que eu não sei de nada. Uai, aí esses dias eu acho que os irmãos compadeceram de mim, falaram: pastor, vamos dar uma ajuda pastor aí esses dias. Os irmãos fizeram algo para me abençoar, e me abençoou tremendamente no momento que eu precisava. O que significa isso? Esse vos darão é porque Deus vai usar gente que você olha e fala, mas será? Deus vai usar gente que você não imagina para mudar a sua história. Deus vai usar gente para te apresentar algumas pessoas que vai mudar a sua história. Presta atenção no que eu estou te falando, irmãos. Deus vai usar gente que vai mudar o seu destino, dos seus filhos. Sabe, talvez você veio para cá numa conexão, e aí agora seus filhos estão aqui, daqui um pouco eles vão casar com americanos, não vão voltar para o Brasil, mal os seus descendentes vão falar Brasil. Não é? Sabe por quê? Porque Deus usou pessoas para te abençoar. Glória a Deus. Irmãos, eu vou pregar essa palavra até o fim aqui. Eu não vou parar essa palavra não. Vocês recebem essa palavra até o fim? Então tá bom. Vocês estão recebendo essa palavra? Glória a Deus. O Senhor sempre nos ouve. Olha que coisa linda. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Isso aqui é a história de Lázaro, os irmãos sabem. Disse-lhe Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória? Tiraram então a glória de Deus, tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Mas não para por aí, ele acrescenta: aliás, olha que coisa mais louca, aliás, eu sabia que sempre me ouves. Deus sempre te ouve. Aí, olha o que acontece, muita gente não tem discernimento. Eles fazem o seguinte: ai pastor, Deus não me ouviu, Ele não fez. Não, Ele te ouviu, tanto é que Ele não fez, porque Ele não queria. Aí você não aceita. Aí você acha que Deus não te ouviu porque Ele não fez. Não, Ele não fez porque esse era o desígnio sobre a sua vida. Deus sempre nos ouve, sabe das nossas necessidades. Deus te ouve, peça a Ele. A gente está falando de prosperidade. Deus, eu quero ser próspero. Senhor, eu quero sair, eu quero abençoar. Meu filho chegou aqui, vou contar uma história de mim. Ele fica bravo depois com esses trem. A gente estava comendo um dia, aí ele vira e fala assim: pai, eu estou vendo aqui, quem que o senhor vai pagar a conta? Eu não entendi o que ele falou. Não entendi. Ele falou: como assim, filho? Não, pai, porque toda vez que a gente sai, você paga a conta de alguém ao redor. Irmãos, vou te falar algo. Nunca fiz pensando em provar algo para alguém, mas olha só, o meu filho viu a minha atitude, e eu vou te contar.
eles vão ser assim. Vou te contar, né? A gente trocou os celulares agora. Aí a minha filha pegou o celular dela. Porque quando era assim, quando a gente, o Champions aqui era menor, quando ele ganhava um presente, a gente falava: e aí, filho, você vai dar para quem? Você tem muitos, pega um velho e dá para alguém, para entender, não precisa daquilo tudo e tal. Aí a minha filha agora, a gente trocou o celular, ela pegou o celular, já sei para quem eu vou dar o celular. Eu falei: calma aí, que aqui sou eu que defino. Mas sabe o que eu vi? Generosidade no coração. Generosidade no coração. Vou te contar algo, irmãos. Deus é um Deus generoso. Ele sempre nos ouve. Se nós que somos homens sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste. Pode ficar tranquilo que está acabando, irmãos. Próximo. Deus nos dá a paz. Eu acho que só tem mais um depois desse, ou dois. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Diz quem? Pensamentos de quê? E não de? Os irmãos estavam me contando. O pastor foi numa reunião de pastores e tinha um pastor muito famoso no Brasil lá. Aí quem era o host estava lá, a presidente falou: nós temos aqui o pastor fulano de tal, da igreja Videira. E a igreja Videira, o pessoal sabe que a gente prega sobre a graça, amém? Vocês sabem que a gente prega a graça aqui, né, irmão? Aí o pastor famoso subiu, falou: olha, queria falar uma coisa, vou te perguntar, quantos estão contentes com Deus aqui? Aí todo mundo. Aí ele vira e fala assim: mas será que Deus está contente com você? Eita. Mas se eu tenho o meu Senhor assentado à destra do Pai, que advoga a meu favor, eu estou coberto pelo sangue de Cristo que me lava, eu tenho paz com o Senhor. E a Bíblia diz o que? O Senhor tem o que? Pensamentos de? E não de? Aí tem gente que acha que se não vier aqui não dar o dízimo, vai bater o carro. Teve um irmão uma vez que me ligou e falou: pastor, não deu para ir para o culto, mas eu preciso dizimar, porque senão o senhor sabe, se eu não der no gasofilácio, eu vou ter que dar na oficina. Eu fiquei pensando, irmão, sério, eu fiquei pensando em Deus, furioso, com um raio na mão, falou: vou fundir o motor dele, a hora que ele sair de casa, vou fundir o motor. Você acha que esse é o Deus que nós servimos? Não, o Senhor tem pensamentos de... Só que tem um detalhe aqui, o versículo não acabou. Para vos dar o fim. Aí você pode falar: pastor, aí uma interpretação de português, isso aí pode ser o Senhor, mas eu posso te falar, também pode ser você, a experimentar o que você deseja do Senhor. E eu prefiro, irmãos, crer também que eu vou ter o fim que eu desejo. Sabe o que é? Eu quero servir ao Senhor com integridade, vendo pessoas se converter. Eu quero ver abundância na minha vida, eu quero ser generoso todos os dias na minha vida, eu quero ser próspero. E uma vez eu recebi uma palavra de Deus. A palavra que eu recebi foi da filha do pastor Aloysio. Ela estava lá em casa um dia, aconselhando com a Gisele. Ela estava no quarto, mandou me chamar, e ela chorando, ela nem lembra disso. A Gisele lembra, eu lembro. Ela foi tomada pelo Espírito Santo. Ela falou assim: pastor, os seus filhos verão a prosperidade sobre a sua vida, assim como eu vi a prosperidade chegando na vida dos meus pais. Eu tomei aquela verdade, irmãos. Eu tomei aquela verdade sobre a minha vida. E os meus filhos, cada dia, eles veem a prosperidade sobre a minha vida. Sabe por quê? Eu quero. Se o Senhor me deu a oportunidade de escolher, eu quero abundância. Quantos querem abundância? Vamos lá, próximo. Esse é o penúltimo, irmãos. Ou qual dentre vós, Deus é bom, ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho te pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Deus quer te dar, e dar é muito. Amém. Quando nós estávamos lá na capelinha, no início da obra, a minha esposa pegou os babies. Não sei se você vai lembrar disso, mas eu vou. E ela pegou frutas.
E ela pegou a fruta, e ela pegava lá o morango, e ela começava assim: olha, Deus criou o morango, porque Deus é bom, lembrou? E aí ela cortava o morango em pedacinhos. Aí ela pegava a uva e falava: Deus criou a uva, porque Deus é bom. E a criança foi entendendo a bondade de Deus, e ela foi cortando a uva. Aí ela pegava a manga, pegava a manga e falava: olha, Deus fez a manga, porque Deus é. E ela cortava a manga. No final, ela colocava leite condensado, fazia uma salada de frutas, e as crianças experimentavam da bondade de Deus. Entendeu isso? Não é só falar da bondade, é experimentar da bondade, é experimentar da provisão, é experimentar das bênçãos. Quantos são abençoados aqui? Por último, expectativas em Deus, você será frutífero. Olha só, Jeremias 17, versículo 7 e 8. Essa palavra confia e a esperança, você pode colocar a palavra expectativa. Vamos ver para você ver, para você perceber. Bendito o homem que tem expectativas em quem? No Senhor. Olha o que vai acontecer com ele no versículo 8. Porque ele é como árvore plantada. Quando você tem expectativas em Deus, ele diz: é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes pelo ribeiro, e não receia quando vier o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar frutos. Aqueles que têm boas expectativas em Deus dará frutos continuamente. Boas expectativas em Deus, eu tenho boas expectativas em Deus, eu confio em Deus, Deus é conosco, Deus é por mim, quem será contra mim? Eu sou eleito do Senhor, amém? Boas expectativas em Deus, aleluia. Eu quero ter dinheiro a ponto, irmãos, de abençoar mais ainda essa obra. Eu quero ter condições, não é para reter não, eu quero ter condições para abençoar minha família, minha esposa, os meus filhos, sabe, abençoar, realizar o desejo do coração mais íntimo da minha família. Deus quer isso para você, meu irmão. Deus tem isso para você. Deus tem essa prosperidade. Irmãos, não é sair. Irmãos, pede para Deus. Quando você pegar um cardápio, não olha o lado direito, não. Olha o lado esquerdo, o que você quer comer. Sabe? Sai dessa mesquinharia. Porque alguns são. Mas se é por falta de condições, fala: Deus, eu vou ter condições, eu não vou olhar nem para o lado direito, vou olhar para o lado esquerdo e comer o que eu quero. Aleluia. Irmãos, irmãos, se vocês soubessem, eu experimento, irmãos, de prosperidade. A prosperidade não é a medida quanto você tem no banco. A prosperidade é medida do contentamento que você tem no seu coração. Irmãos, eu vou te falar, eu sou satisfeito em Deus, sou realizado em Deus. Isso é contentamento. Isso é contentamento. Eu sou contente, tenho contentamento, me alegro em Deus. Mas isso não pode gerar um comodismo. Sabe por quê? Porque às vezes Deus quer derramar mais. Deus quer derramar mais. Deus tem mais. Ele quer derramar mais. Ele quer prosperar mais. Ele quer te abençoar. Irmãos, e uma coisa, você sabe que a nossa igreja não é uma igreja que fica falando de finanças. Nós falamos da graça, da bondade de Deus, mas a graça também se manifesta nas finanças. Então, nesses dias, todos nós, nos Estados Unidos e no Canadá e no México, todos nós vamos falar sobre a bondade de Deus na vida financeira. Deus quer te abençoar, amém? E aí eu vou terminar fazendo um apelo financeiro. Não que você tenha que trazer alguma coisa aqui, mas às vezes você ficou aí e você não participou das ofertas, e está aqui, separou as ofertas? Cadê os irmãos? Não, pode já entregar na mão dos irmãos. Cadê os irmãos? Quem que são os irmãos? Vem cá, não aparece mais do que 5 não, hein? Cadê os 5? Ah, irmãos, oh Deus, Deus que multiplique, amém. Não precisa me contar não, deixa eu achar que era mais.
Glória a Deus. Eu quero abençoar vocês. Não se sintam constrangidos, por favor, não se sintam. Sintam-se alegres em Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero fazer o seguinte: quando nós falamos sobre salvação, nós sempre fazemos apelo sobre salvação. Quando nós falamos sobre fé, nós chamamos os irmãos à frente e oramos pela fé. Mas nesses dias nós sempre vamos fazer isso. A gente vai fazer um apelo financeiro. Talvez você não é dizimista e na sua cabeça você fica assim: não, quando eu arrumar lá, eu pago os dízimos para trás. Você não paga nada, você não tem dívida com o Senhor, você só devolve. E aí às vezes você está indo numa acusação porque você não consegue ser fiel. Deixa eu te falar, esquece para trás. Começa a partir de hoje a falar: Senhor, eu vou ser fiel. Eu vou ser fiel. Porque se você é fiel no pouco, irmãos, pode ter certeza, Deus vai abrir essas portas. Não é uma troca, é a semente, lembra? Então, se você está aí no seu lugar, se você quer trazer uma oferta, ou se você vai ofertar, coloca ali atrás para mim a maneira de ofertar. Se você quer ofertar, se você quer falar: Senhor, a partir de hoje eu sou dizimista fiel, sou ofertante. E semana retrasada eu parei para poder ver os dizimistas da igreja. A nossa igreja tem quase 500 membros, só a brasileira. A americana tem quase 160 membros, e a hispana tem mais 70 membros. Nós atendemos por final de semana de rotatividade, todo final de semana, cerca de 850 pessoas. Cerca de 850 pessoas, porque tem irmãos que vêm que são visitantes, não são membros. Irmãos, nós temos cerca de 70 dizimistas na igreja, que são dizimistas. Não entenderam, não tiveram revelação ainda os demais. E essa questão não é o quanto entra, que eu vou te falar, irmãos. O que entrar aqui vai ser o suficiente para a gente cumprir e honrar o nome do Senhor Jesus. A questão não é o quanto entra, é o quanto você entendeu o princípio da semente que vai vir sobre você. É sobre você, não é aqui. Porque eu vou te falar, irmãos, você pode segurar muito na sua mão, que não é muito, mas um pouco na mão do Senhor é mais do que suficiente. Então não retenha. Então hoje, e vai ser isso durante os meses de novembro e dezembro, a gente quer levantar realmente que todos os irmãos se tornem dizimistas na igreja. Aí eu falei para os pastores, uma coisa que a gente erra, a gente fala assim, quando tem alguém visitando: olha, você que está visitando a igreja, não se... como é que a gente fala? Não se sinta constrangido, não precisa sim. Eu vou te ensinar uma coisa: quando você vai visitar alguém, o que você faz? Você leva uma flor, você leva um chocolate. Eu viajei, trouxe para minha casa chocolate. Eu moro lá. Mas às vezes nós ensinamos coisas que nós não deveríamos. O visitante, ele tem que sentir bem, falar: gente, eu vou fazer, tenho revelação, fui alimentado nessa palavra. Você não está pagando a palavra, você está semeando o que você mesmo vai colher, irmãos. Isso é para você que está visitando. Quantos foram abençoados com essa palavra? Deus falou com você? Então, nenhum versículo aqui, eu estou falando aqui, olha, venha e traga os dízimos. Não, eu só estou falando coisas para você. E eu estou te dando a oportunidade hoje de mudar a sua mentalidade. Glória a Jesus. Então, gostaria que você ficasse de pé. Vou orar por você e declarar que toda miséria é cancelada agora, toda falta de prosperidade cancela agora. Eu declaro abundância sobre você, meu filho. Eu declaro bênçãos do Senhor sobre você. Se você quer sair do seu lugar e trazer uma oferta aqui, traga. Se você quer passar o cartão, vem aqui na frente, passa o cartão aqui. Se você quer mandar pelo Zé, mas nós vamos hoje, a partir de hoje, essa igreja vai ser fiel, porque nós temos revelação da palavra. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Tem
alguma música que a gente pode cantar? Aleluia, obrigado, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, tu és bom, Senhor, tu és bom. Glória a Deus. Levante as suas mãos bem alto. Eu vou orar por você. Irmãos, eu creio que nós estamos entrando, sério, isso é só uma percepção. Eu acredito que Deus está nos preparando para uma grande prosperidade para 2024. Eu creio, irmãos, olha, os irmãos nunca me ouviram falar isso, mas eu creio no meu coração que nesses meses de novembro e dezembro, Deus está nos preparando para uma grande prosperidade que vai acontecer em 2024. Suas mãos levantadas. Eu declaro que você nunca mais será envergonhado. Eu declaro que o seu testemunho vai alcançar nações e gerações à frente, de prosperidade, de vida, de glória. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, que serão multiplicadas a sua semente, de uma forma tão extravagante, que você mesmo vai olhar e vai pensar: o que está acontecendo? Você vai ver a bondade de Deus, você vai ver o favor de Deus. E eu quero desafiar você, quantos são pais aqui? Todos os cultos, entregue uma oferta na mão do seu filho, para ele levar lá. Faça isso. Eu me lembro do filho do Marcos Botelho. Um dia lá na sala, ele devia ter uns 10 anos, 9 anos, não me lembro. E ele não tinha dinheiro, era um jovem de 9, 10 anos. Ele tirou o tênis dele e colocou no gasofilácio, porque era o que ele tinha. Você sabe o que aconteceu? No domingo seguinte, todos os meninos levaram seus tênis à frente. Vou te contar, irmãos, essa atitude que você vai ensinar para a sua próxima geração, para os seus filhos, vai impactar muitos outros, para que sejam tão generosos quanto ele. Ensine os seus filhos, irmãos, não perca a oportunidade. Glória a Deus. Vamos terminar louvando ao Senhor?